Oi, gente, esse é o segundo vídeo do Suplemento Certo e hoje a minha convidada é a Nara, que foi minha professora, é professora da UES, mãe do Pedro, e eu tô muito feliz de receber ela aqui. Prazer estar aqui fazendo parte desse projeto, com esse convite. E o desafio de hoje é a gente descobrir, entre essas duas proteínas que a gente está comparando, qual a melhor, ou vão vocês aí julgar os quesitos que vocês acham mais interessantes para escolher a de vocês. A gente não tá aqui, gente, querendo falar pra vocês que vocês comprem esse ou aquele. No quadro passado, que eu tava com o Felipe, a gente provou o de proteína animal. Esse é a proteína vegetal, tá? O que a gente tá querendo fazer aqui com esse quadro é ajudar algumas pessoas que às vezes querem cortar caminho, querem decidir alguma suplementação. Ai, o preço dessa tá melhor, o gosto, o que é importante pra vocês. A gente vai pontuar 10 quesitos e aí você vai pontuar também em casa, né? Você prova também em casa, que é legal esse joguinho assim. Inclusive essa troca, né? Que as pessoas vão poder comentar e colocar também as opiniões que elas tiveram com base nas proteínas vegetais. Exatamente. Então a gente vai provar, a gente tem duas marcas aqui, a T e a N. A gente vai provar essas duas. Vocês vão aguardar aí um pouquinho e aí a gente começa a avaliar. Começa pela N. A foi respeitada a diluição padrão, né? Da proteína. Foi com água, a gente botou com água. Só água pra ter Realmente sentir. Aí a gente tem uma água pra Uma coisa que sempre acontece na proteína vegetal é um sabor arenoso, uma sensação de ficar um granulozinho, uma areinha. E ela foi bem diluída, bem direitinho, mas mesmo assim fica dá um essa sensação. Mas eu acho que eu nunca provei uma que não tivesse. Todas têm, né? Todas resultado têm. Do umas tipo mais, mesmo. outras menos, né? Vamos lá. Outra. Gente, vamos provar. Foi mais que tá a primeira. Também. Mas as duas têm essa questão do arenoso mesmo, que é característico. Muita gente fala, eu senti, doutora, essa areinha. Aí eu sempre falo, olha, isso é da própria proteína vegetal, é isso mesmo. Inclusive, quem tiver que usar esse tipo de proteína e estratégia, eu acho que é fazer ela mais sólida, né? Colocar em receitinha, talvez bolinho com uma banana amassada, né? A bendita da panqueca de banana, isso, né? Porque eu acho que disfarça mais do que nessa apresentação do líquido. Bem acho. Então, o primeiro quesito que a gente vai olhar é sabor e textura. N ou T? Tu gostou mais de qual? N. Eu também. N. Acho que a textura é bem parecida, mas o sabor da N, as duas são um sabor mais pro chocolate. Eu acho que a N tem mais um gostinho de chocolate. Tem. É porque a outra é avelã com chocolate, aí vem aquele sabor do avelã que no final dá uma travadinha, né? Assim. Mas eu também gostei mais da N. Ela ficou mais suave. Isso. Né? Ela tem o arenoso, até um pouquinho mais do que o da T. Mas o gosto é mais sabor, assim, é mais gostoso. Isso, vale ressaltar que tanto eu quanto Janaína não somos muito adeptas a sabores artificiais, né? Então, não quer dizer que se a gente precisar em alguma estratégia, a gente não vai fazer, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas dizer assim, nossa, eu amo, mas a gente toma. E essas aqui estão ok. Então, assim, dentro pra do gente dentro do, né? Isso. Estão dentro do ok. Fibra alimentar, a gente olhou na porção da T tem 3 gramas e da porção da N tem 2,4 gramas na porção. Então a T ganhou ponto de fibra. Aqui. Embora é uma diferença pequena. Ínfima, né? Assim, é pequena. Quando a gente pensa que a dieta de um adulto vai ter em torno de 40 gramas de proteína dia, que tem 0,6 de diferença, então... Exatamente. Porque esse suplemento não é, tipo, a ideia não é ser fonte de proteína, não, né? Na realidade aqui é a fibra, a gente tá falando da fibra. Isso, uma fonte de fibra, A fonte de fibra, a gente precisa dessa quantidade de fibra, né? Entre 30 e 40 por dia, e aí ele é uma porcentagem ok para um suplemento, achei boa, assim. Boa. Bem boa mesmo. No caso da porção, uma tem 23 gramas de proteína e a outra tem 21. Então, assim, a gente vai ficar com pontuar a de 23
ela tem 34 gramas na porção, mas eu acho que seria ela, porque o quesito... Gente, o quesito tem que ser muito claro. Proteína, quanto de proteína tem na porção? Tanto. Então, ela pontuou. Então, a marca T... É a que tem mais. É a que tem mais. Mas também, assim como a fibra, é uma diferença bem pequena. É de 21 para 23. Então, são 2 gramas, é uma quantidade Lembrando que a gente vai de 0,8 gramas até 2 gramas, às vezes, por quilo, né? Pra poder por decidir. quilo de peso, né? Por quilo Então, de peso. Então, a proteína da dieta pode chegar aí a pegar um homem, né? Sim. Quase 200 gramas e... Exatamente. Aí, às vezes, a gente precisa da ajuda do suplemento para poder chegar lá, né? Quando a gente vai falar custo-benefício, que é o próximo quesito, a gente vai ter que um custo... A gente pegou do site de cada marca, tá, gente? Para vocês disserem. Vocês viram isso aonde? No site da marca. Então, uma tá custando R$170 a T, mas ela tem 12 porções dentro, porque ela tem 418 gramas na porção. E o outro tem 450, custando 191, mas tem 15 porções. A porção de uma ficou 14,16, da outra 12,73. Então, o custo-benefício ficou para a N e ela ganhou pontuação. É até importante ressaltar esse comparativo, porque às vezes a gente vê só pelo preço e não vê por quantas porções ou quantos gramas tem na embalagem. Então, sempre fazer essa divisão, não só para proteína, né? Tudo, né? Mas Assim, quando a pro gente vai olhar, a gente se supermercado. engana muito com embalagem. Assim, que a gente vê uma coisa, aí já vai, já pega, né? É uma dica aí de economia também. Quando a gente vai, o próximo quesito, que é o quinto, é adoçante, bom ou ruim. Então, se for bom, ele pontua. Se for ruim, ele perde ponto. No caso, eles têm o edulcorante natural de estévia, né? O glicosídeos de esteviol e o outro a estévia, com talmatina, que são 2 adoçantes bons, aceitáveis, que não tem perigo da gente... ruim, né? perigo de ter alguma disposição gastrointestinal. Mas no T ele colocou o maltitol. E aí? A família, né, maltitol, xilitol, manitol, eles têm um efeito mais relaxativo, mais gás formador. Então, se você tiver uma certa intolerância, pode ser que não se dê tão bem, né? Aí você pode ter uma leve sensibilidade. Se você tiver, pode ser que você sinta. Então, quem pontuou foi a N. Tá bem disputado, vocês estão vendo, né? Tá, hora uma, quase hora empate outra. técnico aqui, viu? No rótulo, e agora vocês vão descobrir de quem que a gente tá falando. A gente tá falando dessas 2 marcas, a ProSearch e a Nutrify. São 2 ótimas marcas que eu utilizo para escrever no consultório, e a Nara também, tá, gente? A gente não vai provar nada de alguma empresa que a gente não recomende, não acho que é seguro, tá? Mas a gente sempre vem com vários, por isso que sempre esse quadro, não quer dizer que esse quadro é melhor do que o outro. Então sempre eu vou estar provando vários. Então daqui a pouco eu tô chamando outra pessoa para provar a vegana. Tem outras marcas de proteína vegana que ainda serão testadas. Essas aqui foi porque eu recebi, eles mandaram pra gente provar e aí a gente tá provando. Enfim, a gente vai analisar o rótulo. Muitos rótulos, e é uma coisa que eu falo muito no consultório, eu acredito que você também, a gente deve prestar atenção, porque tem muita pegadinha no rótulo, hein? Muita pegadinha para chamar vocês para comprar. E assim como todo alimento ultraprocessado, industrializado, enfim, o rótulo vai trazer aquela imagem para vender o produto mesmo. E aí você olha, dá logo aquela coisa, nossa, é super natural que tá nesse pacotinho, né? Então ele tem essa ideia, principalmente a proteína vegana, que é muito voltada para um público que tem mais essa preocupação com o orgânico, né? Com a ecologia, enfim. Então eles vão estar nessa linha. Inclusive até a cor dos 2, né? São igual. Parecidas. Bem, porque eles querem exatamente No passar essa marrom questão verde, marrom, né? verde, até a cor é igual. Mas o que a gente vai analisar? Se tem informação suficiente. E a gente viu que a informação deles é bem suficiente mesmo, todos têm. Mas a Nutrify, novamente, que da outra vez ela também ganhou nesse ela ganhou por um detalhe, porque o resto tá todo igual, tá, gente? Ingredientes são muito parecidos, tudo muito parecido. Mas ela colocou a tabela de aminograma aqui atrás. E isso é uma informação legal, principalmente para o nutricionista, quando ele vai decidir qual que é a proteína que ele vai colocar. Porque dependendo do objetivo que você quer colocar nessa proteína, você vai prestar atenção nesse aminograma, né?
E esse é um quesito que é fiscalizado pelas agências de vigilância, né? Qual é a composição que essa proteína tem a partir do aminograma, para ver se o que você está comprando realmente é a proteína vegana, com base nos aminoácidos que tem aqui dentro, como quando é no whey, se realmente são as proteínas animais. Então, é um quesito importante da marca apresentar. Por lei, eles têm sempre que mostrar no site, pelo menos, né? Mas aqui a Nutrify traz no rótulo. Traz no rótulo. A True Vegan, ou a True Search tem no site. Eu até falei que eu tinha achado no site, mas que no rótulo não tinha, então um ponto para Nutrify. O outro quesito é os excessos, que pra gente da nutrição é muito importante. Excesso não quer dizer que é melhor. Às vezes o menos é mais na nutrição, né? E aí, no caso, as duas são similares, as duas vão pontuar igual. Não tem nada excedente ao que é esperado, né? Exato. Açúcar também, as duas não têm açúcar, as duas têm 0 gramas de açúcar, também pontuam iguais. E o aditivo, nenhuma das duas tem aditivo na proteína, então pontuam também igual. E o último quesito que a gente vai discutir é digestibilidade. E aí, vou pedir um minutinho para aí que a gente vai discutir isso aqui. Pra gente encerrar, gente, o último quesito era digestibilidade. Eu e a Nara chegamos à conclusão que deu empate, né? Empate técnico total, porque não tem nenhum ingrediente que vá trazer muito diferencial. O único quesito que poderia estar aqui contribuindo seria a presença do maltitol, que é o último ingrediente, né? Então ele deve ser esse resíduo. E vai também da individualidade, né? Não é todo mundo que vai sofrer aí com isso, né? E assim a gente terminou. A gente provou esses 2 produtos para ajudar vocês a decidirem em casa qual que vocês querem. A Nutrify pontuou com 8 pontos e a True Search pontuou com 6 pontos. Foi quase. Foi parecido. Bem parecido. Então você em casa pode decidir. A gente sempre aconselha comprar sachê antes de comprar a latona, né? Exato. Pra não ter surpresa, pra depois não ficar chateado com a nutricionista que indicou, né? Isso. E não gostou. Quem Quem também não gosta muito de repetição, o sachê dá a variedade dos sabores, né? E aí, lembrando que quando você comprar uma lata, vão vir aí 12, 15 porções. E aí você vai passar vários dias repetindo aquele sabor. Exatamente. Espero que tenham gostado, que a gente tenha ajudado. E tchau, até a próxima. Tchau.